Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, obrigada pela escuta nesta nossa 16ª jornada. Eu me chamo Rá Amado, sou professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação, formada em Letras pela Univille, Universidade da região de Joinville, Santa Catarina, Brasil, e também mestra em Educação pela mesma instituição. Hoje trago aqui para vocês o relato de uma experiência de uma oficina de formação docente, a partir da qual elaborei este estudo que apresento, que intitulei Educação, Cultura e Luto, uma experiência tanatopedagógica na formação de professores no Brasil. E a experiência da oficina formativa se deu no evento Abril Mundo, do ProLige, Programa de Literatura Infanto-Juvenil da Univille, e a oficina foi intitulada Lugar da Tanatopedagogia na Literatura Infantil. O público-alvo foram professores, tanto da área de letras quanto de pedagogia, em exercício e já formados e em formação. O objetivo geral da oficina foi refletir sobre a mediação pedagógica da morte e do luto na formação docente, a partir da articulação entre tanatopedagogia e letramento literário, sendo esta tanatopedagogia o estudo sobre e para a morte, o morrer e os lutos, e o letramento literário, esse nosso mergulho nos sentidos da literatura, do fazer literário, arte, tanto dos contos, das crônicas, dos poemas, dos romances, enfim. A problematização que eu trouxe tanto na minha dissertação de mestrado quanto nesta oficina foi a seguinte: a escola é um espaço atravessado por experiências humanas fundamentais, incluindo perda, morte e luto. Apesar disso, esses temas ainda são frequentemente tratados como tabus pedagógicos, ou seja, não devem entrar nas escolas esses temas. A literatura infantil e juvenil. Na literatura infantil e juvenil, a morte costuma ser vista como tema polêmico e inadequado. Acredita-se muito que esses temas, sendo trazidos a nós, eles podem o quê? Eles podem aproximar os eventos tanáticos de nós, aproximar de forma a nos cessar a vida, de forma a nos abalar de uma forma muito pouco producente. Entretanto, a literatura oferece um espaço simbólico de elaboração da dor e da ausência, pode mediar conversas difíceis com crianças de forma ética e sensível. Nesse contexto surge a tanatopedagogia, compreendida como educação para e sobre a morte e os lutos. Não como pedagogia da morbidez, mas como uma pedagogia da vida. Porque a morte, ela faz parte do nosso ciclo vital, ela não está aquém, ela não está, né, dispersa, de modo que não se deva falar sobre ela. O objetivo deste estudo, né, a partir da oficina, foi refletir sobre a mediação da morte e do luto na formação de professores a partir de uma experiência formativa baseada na interseção entre tanatopedagogia e letramento literário. Os autores fundantes do estudo foram Grzybowski, trazendo os conceitos de educação para a morte, Encontre Santos, Tanatopedagogia no Brasil, Cosson, letramento literário, Saraiva, literatura e formação, Kovács, educação e morte, e Paulo Freire, educação como humanização. A ideia que esses autores todos congregam é de que a literatura é compreendida como mediação simbólica capaz de atribuir sentido
as experiências humanas difíceis. E assim, nos ajudar a superar esses momentos difíceis de uma forma mais producente e mais significativa, eliminando, né, ou dispersando ou atenuando angústias, ansiedades e sofrimento. A metodologia. O estudo configurou-se como relato de experiência de natureza qualitativa. Objeto de análise, então, como já foi dito, a oficina, o lugar da tanatopedagogia na literatura infantil. Os participantes, professores de letras e pedagogia. 5 questões norteadoras envolvendo esse universo da tanatopedagogia e letramento literário foram encaminhadas aos professores ao final da oficina. E essas questões envolveram memórias pessoais de perda, tabus sobre morte, implicações para a prática docente e possibilidades pedagógicas mediadas pela literatura. As falas foram registradas mediante TCLE, Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Resultados e análise. A análise das falas desses professores evidenciou 3 dimensões principais. Número 1, a morte começa no educador. A mediação pedagógica em tanatopedagogia exige que o professor reconheça suas experiências de luto, seus medos e crenças, sua própria finitude. 2, a literatura como mediação simbólica. A literatura permite identificação com personagens, cria distanciamento estético protetor e favorece a elaboração emocional. 3, a escuta como princípio pedagógico. A abordagem da morte na escola exige escuta sensível, diálogo, pois é na relação dialógica que tudo acontece, e cuidado com a experiência emocional dos alunos. As falas dos educadores evidenciou que a literatura atua como ponte entre o indizível e a palavra possível, pois ela vai nos capacitar à elaboração. Considerações finais. O estudo evidenciou que a articulação entre tanatopedagogia e letramento literário reposiciona a escola como espaço de escuta e humanização, amplia a formação docente para além do domínio técnico, mas vem para o domínio do humano e dos saberes integrais. Reconhece a morte como dimensão constitutiva da vida. A literatura assume papel central nesse processo ao permitir elaboração simbólica da perda, construção de sentidos compartilhados, mediação ética do luto. Assim, falar da morte por meio da literatura é também falar da vida, vínculos e memória. Silenciar a morte, silenciar parte da vida. Mediá-la literariamente é gesto pedagógico de cuidado. Um gesto muito necessário ao qual devemos estar abertos. Aqui as referências que eu utilizei. E sugiro, né, para quem queira aprofundar mais nesses conhecimentos do universo da tanatopedagogia e do letramento literário, eu sugiro, se quiser, o conhecimento da minha dissertação de mestrado, que foi publicada na íntegra neste livro, Educação da Partida, Travessias do Luto e Letramento Literário, que pode ser adquirido pela Amazon. Aqui é possível verificar teorias, conceitos e uma pesquisa realizada com professores e adolescentes no âmbito da educação pública do Brasil. E obrigada por me ouvir até aqui. Espero que essa apresentação tenha contribuído de alguma forma para trazer novas reflexões, novas ideias e novos fazeres. Até a próxima. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe.
Obrigado por assistir.